Quanto mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele. A Rádio Nacional passa a apresentar... Teatro de Mistério. Alô? Hospital Central. Fala o professor Sanches. Quem? Ah, é o senhor Luiz Costa. Sim, já tenho em mãos o resultado do seu exame. Mas só posso lhe dar uma resposta pessoalmente. Desculpe, mas é uma norma da casa. Bem, mas... Sim, tem razão. Peço-lhe que venha falar comigo o mais depressa possível. O senhor necessita de internamento. Sim, senhor Costa. Infelizmente o resultado foi positivo. O senhor tem apenas uma semana de vida. Como? O que está dizendo? Vingança? Matar? Ora, não diga tolices. O senhor não pode estar falando sério. Olha aqui, eu lhe garanto que... 3 inimigos? José Antônio, seu maior inimigo, Ramiro? O senhor está brincando. Olha, senhor Costa, venha falar comigo. Olha, senhor Costa. Alô, senhor Costa. Desligaram. Quem era, professor? Um cliente atacado de um mal incurável. Preveni-o de que tem apenas alguns dias de vida e ele me disse... Será verdade? Olha, liga para a polícia, Hugo. Ele me disse que, já que está condenado à morte, foi assassinar 3 pessoas esta semana. O Teatro de Mistério tem hoje em cartaz o original de Hélio do Soveral, Vingança de um Louco. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência. Ficou até esta hora no hospital? Eu não queria ir para casa sem ter uma solução naquele caso. O caso desse paciente que está condenado a morrer esta semana? Sim. Há qualquer coisa estranha na história. O paciente não me deu sua verdadeira identidade. O nome que consta da ficha, Luiz Costa, é falso. E o endereço também. A polícia esteve no endereço e ali ninguém conhece o senhor Luiz Costa. Não houve meios de encontrá-lo. Estranho, né? Por que o homem não deu o seu verdadeiro nome quando veio se submeter ao exame? Às vezes, os nossos clientes costumam ocultar a identidade quando suspeitam que estejam contaminados pelo vírus. Não querem que a família e os amigos saibam, compreende? Principalmente quando se trata de artistas ou políticos conhecidos. Será esse o caso do homem? Que eu saiba, não se trata de nenhuma personalidade conhecida. Mas deve ser um homem rico e de certa cultura. Quando ele veio ao hospital, trazia óculos escuros e um cachecol que lhe tapava a parte inferior do rosto.
Mesmo que eu quisesse, não poderia reconhecê-lo. A coisa é muito grave. Quando soube que tinha apenas uma semana de vida, o homem disse que iria se vingar de seus principais inimigos matando-os. E deu os nomes desses inimigos? Apenas o primeiro nome de cada um: José, Antônio e Ramiro. Disse que este Ramiro é o seu maior inimigo. Mas é impossível localizá-los numa cidade grande como esta. Mas, professor, o senhor acredita que o homem cumpra as ameaças? Um homem de espírito fraco, depois de sofrer um choque emocional, é capaz de tudo. O melhor é chamar o inspetor Santos, do Departamento de Polícia Judiciária. É o único policial capaz de localizar o louco e evitar os crimes. Eu vou ligar para ele. Peça-lhe que venha ao hospital agora mesmo. Já passa de meia-noite e a telepolícia foi embora. Eu vou ligar da enfermaria. O que foi isso? Quem está aí? Não parece que eu estou vendo uma sombra. É você? Mas o que está fazendo? Por que abriu o armário? Cuidado! Não toque nesse tubo de chumbo! O que vai fazer? Você está louco? Está louco? Socorro! Acudam! Acudam! Socorro! Professor Santos, o que aconteceu? Ele deve ter passado por você. Não, ninguém passou por mim. Chama a polícia. O homem voltou pela janela, abriu o armário, roubou um tubo de chumbo cheio de brometo de rádio em cristais. Chame a polícia depressa. Ele carregou material radioativo no hospital. É capaz de contaminar a cidade inteira. O que aconteceu? O senhor me disse que é o assistente do professor Sanches e que... Nada podemos fazer, inspetor. A bala do assaltante atingiu-lhe o ápice do pulmão. O professor Sanches está morrendo. Inspetor. Sim? Chegou a tempo. Agora, mais do que nunca, precisa prender aquele homem. Ele roubou cristais de rádio, um material radioativo muito forte. E talvez pretenda matar os inimigos com essa arma. Eu não sei quem é ele, porque me deu um nome falso. Mas é um homem alto, forte, de óculos. Ele... Calma, professor, calma. O senhor foi alvejado a tiros por um ladrão, não é isso? Sim. O mesmo paciente que deu o nome de Luiz Costa. Ele voltou... E roubou um tubo de chumbo com cristais de rádio. Roubou. E se abrir o tubo, a radioatividade pode ocasionar grandes desastres. Mais do que um suicídio, seria um crime coletivo. O senhor precisa... E o senhor sabe quem é esse homem? Por que teria roubado os cristais de rádio? Professor? O professor Sanches está morto. Este foi o primeiro crime do louco. Agora temos que evitar os outros 3. Então, Luiz Costa ameaçou matar 3 inimigos. Ao saber que tinha apenas alguns dias de vida, o homem disse que antes de morrer, iria assassinar 3 inimigos. O senhor sabe ao menos quem são as pessoas ameaçadas? Eu sei apenas os primeiros nomes: José, Antônio e o maior inimigo dele, Ramiro. Neste momento, em algum ponto da cidade, esses 3 homens estão sob ameaça de morte. Temos que descobri-los e protegê-los, Dr. Hugo. Ainda mais agora que o louco roubou esse tubo de rádio. É uma ameaça terrível para a população. Mas se pudéssemos localizar o material radioativo, ele nos levaria ao ladrão.
Nós possuímos um aparelho destinado a localizar a fonte de radioatividade. É um contador Geiger. Basta entrar com o aparelho numa sala e ele nos dirá se ali existe ou não um corpo radioativo. O senhor quer colaborar comigo nas investigações? Não, eu tenho todo o interesse em vingar a morte do professor Sanches e evitar uma calamidade pública. Conte comigo. Eu vou conseguir permissão para retirar o contador portátil do hospital. Assim, quando suspeitarmos de alguém, bastará submeter o suspeito a um teste com o aparelho. De agora em diante, as roupas do assaltante devem contar com um bom teor de radioatividade. Venha comigo, Dr. Hugo. Vamos até o meu gabinete no Departamento de Polícia Judiciária. Perfeitamente, doutor. Vamos iniciar a caçada ao assassino. Boa noite, inspetor. Devo dizer, antes, bom dia. Bom dia ou boa noite? O que você quer, rapaz? Entra. Lamento incomodá-lo a estas horas da madrugada, mas estamos tratando de um caso urgente. Este aqui é o Dr. Hugo Freeman, do Hospital Central de Pesquisas Médicas. Muito prazer. Suponho que seja o secretário do inspetor. Só enquanto o Jorjão está de licença. Qual é o caso, inspetor? Bom, precisamos localizar com urgência 3 homens ameaçados de morte. Só sabemos os seus primeiros nomes: José, Antônio e Ramiro. Os 2 primeiros nomes são muito comuns e, por isso, bastante difíceis de localizar. Mas o terceiro me parece melhor. Compreendo. A lista telefônica, né? Isso. Mas você já deve imaginar o trabalho que terá, né? Os assinantes estão todos assinalados pelos sobrenomes. Eu quero que você isole todos os Ramiros da lista telefônica e procure descobrir se algum deles tem um inimigo de morte. Sim, senhor. É pra já. E vamos ver se eu tenho sorte. Então, conseguiu alguma coisa? Encontrei quase 90 Ramiros com telefone, inspetor. É? Mas o dia está clareando e eu não consegui falar com todos eles. E quantos faltam? Isolei 10 dos 90. É mesmo? E o tal sujeito ameaçado de morte deve ser um desses 7. 2 não atendem ao telefone. Onde está o Dr. Hugo e o contador Geiger? Estou aqui, inspetor. Esperei que adormeci. Que horas são? 6 horas. Vamos trabalhar, né? As suas ordens. Aqui está o contador. O que é que eu devo fazer, inspetor? Vamos visitar os 10 Ramiros que faltam investigar e fazer um teste na casa deles. Se o assassino mora junto com algum deles, o aparelho denunciará. Nada, inspetor. Nada. Não conseguimos nada. É um problema sério, né? Talvez seja melhor de dormir, Zé Maria. Você está caindo de sono, não? Não, inspetor. Eu estou bem. E o que vamos fazer agora? Não sei. Restam apenas 2 Ramiros que não podemos visitar. Dos 10, um está na Europa. Talvez um desses 2 que ainda não visitamos. Quem são eles? O primeiro da lista é um senhor Ramiro Guimarães, que se mudou deixando o telefone na casa. Seu paradeiro é ignorado. Eu faço mais fé no outro. O outro mora numa casa isolada no alto da Boa Vista. Sim, pode ser este. Depois do almoço, vamos visitá-lo. Agora, um momentinho. Alô? Departamento de Polícia Judiciária? Como? Está dizendo? Esta madrugada? Sim, eu estou ouvindo. Perfeitamente, delegado. Iremos imediatamente para lá. O que aconteceu, inspetor? O assassino começou a agir, Dr. Hugo. Assassinaram um homem esta madrugada em Santa Teresa. E o nome dele é José. José. O primeiro nome da lista de inimigo do falso Luiz Costa. Sua mulher dele, inspetor. Eu me chamo Alcina. O delegado me pediu que falasse com o senhor. Conte-me tudo, minha senhora. Como foi que isso aconteceu? Com calma. Sei, eu não vi ninguém. O assaltante não fez barulho. E eu costumo tomar um remédio para dormir. Eu não sei de nada, inspetor. Quando acordei, agora às 6 horas, meu marido estava morto.
Alguém me estrangulou durante a madrugada. A que horas se deitaram? Eram 10 e pouco, como de costume. Eu adormeci logo, mas José ainda ficou lendo uma revista, deitado com o anjo aceso. Eu não sei a que horas apareceu o ladrão e estrangulou meu marido. Eu não sei. A senhora pensa que foi um ladrão? Roubaram alguma coisa? Isso é o mais estranho, inspetor. Não roubaram nada. Mas só podia ter sido um ladrão para entrar assim, arrombando a janela. Não acredito que tenha sido um ladrão. Um homem que aqui entrou queria matar o seu marido. Mas José não tinha inimigos. Isto é, atualmente. Eu admito que quando ele trabalhava no outro negócio... Com licença, inspetor. Pois não? Fiz o que o senhor sugeriu. Então? Tem razão. O contador Geiger acusou alguma radioatividade no quarto do casal. Também fez um teste na janela? Também. Não há dúvida de que o criminoso anda com os cristais de rádio no bolso. Devido à proteção do chumbo, o material emite pouca radioatividade. De que estão falando? O homem que estrangulou seu marido, Dona Alcina, carrega a morte consigo. Está louco. E seu único desejo é vingar-se dos seus inimigos. Seu marido era um desses inimigos. Não pode ser. José vivia tão tranquilo aqui. A senhora me disse que há tempo seu marido trabalhava no outro negócio. Que espécie de negócio era esse, hein? Bem, eu não sei se devo dizer. Mas já que ele está morto... Seu marido era um contraventor, não é isso? Bem, eu lhe conto, inspetor. Quando eu me casei com José, ele tinha 3 sócios numa empresa que... Bem, uma espécie de contrabando. O senhor compreende, né? Ganhava um dinheiro fácil. Mas há coisa de uns 5 anos, eles fizeram a sociedade. Eram 4, como eu lhe disse. O José, Antônio Soares, o Ramiro Fernandes e Clóvis Morroá. Mas eles brigaram, inspetor. Tiveram uma briga muito feia e desfizeram a sociedade. Todos os lucros foram por água abaixo. Clóvis Morroá morreu pouco depois. Morreu? Sim, senhor. Marcou para a Europa e nunca mais escreveu. Meu marido me disse algum tempo depois que lera a notícia de sua morte num jornal de Paris. E os outros sócios, Antônio e Ramiro? Mas eu não sei. Nunca mais soubemos deles. Eu só sei que José tinha medo de uma vingança. Nos primeiros tempos, depois da briga, meu marido andava sempre armado e prevenido contra tudo e todos. Mas aí, com o correr do tempo, ele foi se esquecendo. A senhora não sabe onde poderia encontrar os antigos sócios vivos do seu marido? Não, eu não sei não, inspetor, mas eu penso que continuam morando na cidade. Logo depois da briga, eles trocaram ameaças de morte. Mas eu penso que tudo foi esquecido. Há muito tempo que José deixou de trabalhar em contrabando. Sim, o natural seria que tudo fosse esquecido. Mas um louco não raciocina com a clareza necessária. Possivelmente um dos sócios guardou a sua vingança para um momento propício. E então... O inspetor. Sim? O senhor acredita que tenha sido Antônio? O Ramiro? É possível, né? Mas segundo me disse o professor Sanches, antes de morrer, o assassino pretendia vingar-se de 3 inimigos. José, Antônio e Ramiro. Logo, ele deve ser um 4º sócio. Mas Clóvis está morto, inspetor. E não havia mais ninguém. Ou será que... Sim. Um dia José me disse que eles tinham outro cúmplice trabalhando no contrabando. Chamava-se Maurício. Mas era um garoto, inspetor. O senhor acredita que tenha sido um garoto o assassino do meu marido? Bom, minha senhora, eu tenho que seguir todas as pistas, né? E para começar, vou ver se localizo os 2 sócios vivos do seu marido. Antônio Soares e Ramiro Fernandes, né? Talvez não seja difícil encontrá-los. Essa é a casa, inspetor. Mas parece vazia. Disseram que o senhor Antônio Soares é solteiro e mora sozinho. Talvez tenha saído. Doutor Hugo, pois não. Tem um aparelho preparado? Claro, inspetor, claro. Posso ligá-lo a qualquer momento. Quer que verifique se existe radioatividade nessa casa? Claro. Se ainda não aconteceu nada, pelo menos ficaremos sabendo se o assassino já passou por aqui para examinar o terreno, né? Vamos lá, vamos. Sei. Sai. Isso. Vamos lá.
não digo. A casa está vazia. O homem já se mudou daqui. Hã? Estou ouvindo passos leves do outro lado da porta. Quem é? Abra! É a polícia. Polícia? O que aconteceu? Senhor Antônio Soares? Sou o Sim? inspetor Santos, da Polícia Judiciária. Ah, Interrogá-lo a respeito da morte do senhor José Lopes. como? José Lopes? Uhum. Então o José morreu? Quando foi isso? Foi assassinado esta noite no quarto dele. Foi estrangulado. Talvez o senhor possa nos ajudar a esclarecer o mistério. Há muitos anos que não ouvia. Realmente já trabalhamos juntos. Mas sente, inspetor. Se me dá licença, eu vou beber um gole, sabe? Eu sofro dos nervos. Com licença. Com licença, doutor José. Se me permite, eu vou dar uma volta pela sua casa com este aparelho. Vem comigo, Zé Maria. Sim, doutor Hugo. Também. O senhor mora sozinho, senhor Antônio? Sim, senhor. Tenho apenas uma empregada que, nesse momento, foi fazer compras. Compreendo onde quer chegar, inspetor, mas eu não matei ninguém. Depois de tantos anos, não teria sentido cometer qualquer violência. Estou a par da história toda. Eram 4 contrabandistas de alto bordo, não é? E brigaram desfazendo a sociedade, não é? Houve um desentendimento entre Clóvis e Ramiro. Bem, aquilo foi o fim. Todos nós tivemos prejuízo e caímos na miséria. Cada um culpou o outro, mas ninguém teve culpa. Clóvis faleceu algum tempo depois na Europa. Eu continuei marcando passo. Mas Ramiro casou-se com uma mulher rica e está bem na vida. Agora que José morreu, só ficamos nós dois. Eu e Ramiro. E o Mauricinho? Também havia um rapaz chamado Mauricinho, né? Sim, era apenas nosso intermediário. Eu não sei o que foi feito dele. Quem era o maior inimigo do senhor Ramiro Fernandes? Vamos ver. Não sei. Como lhe disse, ficamos todos indispostos uns com os outros. Mas, sim, o maior inimigo de Ramiro talvez tenha sido Clóvis, com quem ele discutiu. Mas, como lhe disse, Clóvis está morto. Inspetor, o senhor acha que foi um de nós que estrangulou José? Pelo menos foi algum dos contrabandistas envolvido nessa empresa. Onde está morando atualmente o último sócio desse senhor Ramiro? No Alto da Boa Vista. Pelo que sei, ele e a esposa quase não recebem visitas. Esta noite, porém, haverá uma pequena reunião na casa deles. Esta noite haverá uma reunião na casa do senhor Ramiro. Acabei de receber um convite dele para comparecer à festinha. Ramiro sempre foi um admirador de objetos de arte e hoje vai receber a visita de um conhecedor francês. O senhor talvez já tenha ouvido falar nele, o Dr. Jean de Moisson, famoso psiquiatra francês. O Dr. de Moisson chegou recentemente da Europa e mostrou interesse em conhecer a coleção de telas a óleo de Ramiro. Depois que se casou, Ramiro tornou-se um dos grandes colecionadores da cidade. E o senhor recebeu um convite para visitá-lo esta noite. Isso é interessante, sim. Eu supunha que depois que desfizeram a sociedade, os senhores tivessem ficado inimigos. Bom, eu também me admirei muito quando recebi o convite. Há 5 anos que eu não falo com o Ramiro. Bom, se ele quer fazer as pazes comigo, tanto melhor, né? Pode me mostrar o convite que recebeu? Infelizmente, joguei-o fora. O senhor pensa que seja uma cilada de alguém para que eu e Ramiro fiquemos juntos esta noite? Tudo faz crer que sim, senhor Antônio. Possivelmente, esse convite não partiu do senhor Ramiro, e sim do criminoso que nós estamos procurando. A intenção do homem é atraí-lo à casa do senhor Ramiro. Então o senhor acha que eu não devo ir? Não, ao contrário. O senhor deve ir, sim. Mas ficará sob a vigilância do meu departamento. Nada, inspetor, nada. Percorri todas as dependências da casa e não encontrei nenhum teor de radioatividade. Radioatividade? O que querem dizer com isso? O criminoso que procuramos tem em seu poder um tubo de chumbo contendo material radioativo. Bastará que ele abra os tojos dos cristais de rádio para contaminar o ambiente. Estamos procurando capturá-lo antes que isso aconteça. E se tivermos sorte, talvez o encontremos no palacete do senhor Ramiro Fernandes. Então o senhor pretende ir também à festinha? Claro, senhor Antônio. Iremos eu e o meu secretário como seus convidados. Tem alguma dúvida em nos convidar? Não. Claro que não. Será um prazer. Principalmente sabendo que existe um assassino à minha espera. O
O Teatro de Mistério está apresentando o original de Hélio do Soveral, Vingança de um Louco. Passemos à parte final de nossa história de hoje. Entre, Sr. Desmoisons. Permita-me que lhe apresente minha esposa, Violeta. Oh, muito prazer, madame. Este é meu assistente, Jack. Oh, encantada. Mas entrem. Olhe, antes de percorrerem a coleção de quadros, eu quero que descansem um pouco na sala. Com licença, aguardo as ordens de meu mestre. Jack é um auxiliar precioso, Ramiro. E também entende alguma coisa de objetos de arte. Eu tomei a liberdade de convidá-lo. Ele veio comigo ao Brasil. Fez muito bem, Sr. Desmoisons. Na verdade, não preparamos nenhuma reunião especial, mas... Não esperamos nenhuma outra visita. Aceita o coquetel, doutor? Com prazer, madame. Gostei de encontrar esta casa, sabe? Vivi muito retirados da zona urbana. Aliás, eu também gosto de tranquilidade. Minha mansão em Paris fica bem distante de tudo e de todos. Violeta, querida, como se chama esse novo garçom? É Hugo, creio eu. Olha, nosso mordomo pediu permissão para visitar a família esta noite. Mandou um novato em seu lugar. Ah, meu Deus. Hoje em dia estamos muito mal servidos de empregados. Hugo, Sim, senhor. Pode servir os coquetéis na sala, por favor. Perfeitamente, senhor Ramiro. Agora mesmo. Mais visitas? É estranho. Não esperamos ninguém esta noite. Quem será? Boa noite. O senhor Ramiro me espera. Pode anunciar Antônio Soares, Marinho Santos e José Maria Viana. Sim, senhor. O senhor Antônio Soares, o senhor Marinho Santos e o senhor José Maria Viana. Quem? Antônio Soares? Assiste ao cúmulo. Mas, Ramiro, por favor. Boa noite, Ramiro. Recebi o seu convite e apressei me a vir. Desculpe-me se tomei a liberdade de trazer dois amigos. Meu convite? Mas Seja bem-vindo, senhor Antônio, seja bem-vindo. O meu marido certamente esqueceu-se de que lhe mandou um convite. Muito prazer, minha senhora. Eu sou um velho amigo do senhor Antônio e me interesso muito por objetos de arte. Daí a minha presença nesta casa. O senhor é um perito? Marinho Santos? Marinho Santos. Nunca ouvi falar. Eu não sou propriamente um perito, meu senhor Ramiro. Diga antes, um amador. Eu espero que não os incomode. Não, prazer recebê-lo, senhor Santos. Mas é que eu estou um pouco preocupado. Se me dá licença, eu gostaria de trocar duas palavras em particular com o Antônio. Minha esposa fará as apresentações. Olha, este aqui é o Dr. Jean Desmoisons, senhor Santos. Já deve conhecê-lo de nome. O Dr. Desmoisons é um conhecido psiquiatra parisiense. Hora de passagem pelo Brasil. Muito prazer, senhor Santos. Prazer. Será ótimo poder trocar ideia com um apreciador de arte. Nós já nos encontramos em Paris, não? Não acredito não, doutor. Nunca estive na França. Mas talvez nos conheçamos de outro lugar, não? Os coquetéis estão servidos. Então venham. Vamos bebericar um pouquinho antes do jantar. Olha, sabe que foi eu mesma quem preparou os coquetéis. mesmo? Acompanhe minha senhora. Venha também, senhor José Maria. Inspetor, diga, Hugo. Uma coisa errada? Tudo certo até agora. Consegui convencer o mordomo da casa a me ceder o seu lugar. O casal não desconfia de nada. O contador Geiger está debaixo da mesinha de rodas. Sei. Andei com a mesinha pela casa e levei um susto. Um susto? Por quê? Porque agora há pouco, depois da chegada do Dr. Jean Desmoisons, encontrei um pouco de radioatividade na sala de visitas. Não há a menor dúvida de que o assassino está nesta casa.
Venha até a varanda, Maria. Daqui de cima descortina-se um belo panorama. Damos licença? Oh, pois não, à vontade. Enquanto isso, discute um pouco com o Sr. Ramiro. Temos ideias completamente opostas. Vamos, Antônio. Realmente, este bangalô encontra-se situado num local maravilhoso. À noite, a paisagem deve ser deslumbrante. Estive conversando com o Ramiro, inspetor. Sim. Ele não me mandou o convite. Negou que tivesse escrito qualquer coisa. O senhor foi atraído a esta casa pelo assassino. Aliás, já sabemos que o culpado está nesta casa. Quem é ele? Não, só pode ser um dos homens presentes. Não. Ou o Dr. Demoisson, ou o seu assistente. Aliás, eu pergunto a mim mesmo onde foi que eu já vi aquele rapaz. A cara dele não me é estranha. Ele tem um rosto vulgar que pode ser encontrado em qualquer parte. Já o Dr. Demoisson é mais interessante. Por que será que ele usa aquelas tremendas barbas negras? Talvez para impressionar a clientela e compor melhor o tipo de médico psiquiatra. Perdoe-me. Eu não sabia que estavam aqui. Linda vista, não é? É verdade. Em Paris talvez não haja paisagens assim, né? Eu quase não conheço Paris. Fui para lá trabalhar com uma bolsa de estudos e lá fiquei. Eu quase não saio do hospital. Há 4 anos que sou assistente do Dr. Demoisson. Nasceu no interior da França? Não, senhor, eu sou brasileiro. Ah, é? Pra dizer a verdade, eu nasci no Meia. No Meia? Sim, senhor. O meu nome é Jacques da Silva. Sei. Tempo que você é secretário do Sr. Santos? Há alguns anos. O meu patrão é muito rico e quase não trabalha. É um especialista em objeto de arte. Ah, meu Deus, mas deve ser emocionante trabalhar para um homem assim. Ele conhece o Sr. Antônio Soares há muito tempo? Eu penso que sim. Meu marido não convidou o Sr. Antônio Soares para vir aqui em casa. Para dizer a verdade, Ramiro nem sabia que viriam mais visitas além do Dr. Demoisson. O que está dizendo? Então... Eu não compreendo, mas há alguma coisa muito séria por trás disto tudo. Ramiro não quer me contar nada, mas eu sinto que há alguma coisa. É como se ele se sentisse ameaçado de morte. Quem? Seu marido? Sim, o Ramiro tem andado esquisito ultimamente. E hoje de manhã encontrei-o muito pálido, com o jornal amarrotado na mão. Sabe o que ele tinha lido? A notícia do assassinato de um homem chamado José. Nós somos casados há pouco tempo e eu ainda não conheço perfeitamente o passado de Ramiro. Agora, por que ficou tão perturbado quando apareceu o Sr. Antônio Soares aqui em casa? Ainda se Ramiro me contasse... A senhora não deve se preocupar com isso, não. Agora estou um pouco mais tranquila, não é? Eu conheço seu patrão, reconheci-o logo que ele entrou na sala. Há poucos meses precisei ir ao departamento de polícia judiciária e vi o inspetor Santos em seu gabinete de trabalho. Ele não me conhece, mas eu sei quem é ele. A senhora então sabe. O inspetor está aqui incógnito e deve ter suas razões para isso. Eu acho ótimo que ele esteja aqui em tal ocasião, porque se algum perigo ameaça Ramiro, tenho a certeza de que o inspetor poderá evitá-lo. Mas, dona Violeta... E aí vem um novo garçom. Silêncio. Sabe que eu suspeito muito desse rapaz? Na minha opinião, esta é a primeira vez em que ele trabalha como garçom. Com licença, senhora. O jantar está servido. Eu que lhe digo, Sr. Ramiro, o senhor se engana quando pensa que um louco tem a sua psicose estampada no rosto. Engana. Outros psicopatas agem com tanta naturalidade como as pessoas normais. Eu já ouvi falar nisso, Dr. Demoisson. Será verdade? Uma pessoa aparentemente normal pode ocultar uma tara perigosa? Pela minha clínica em Paris tem passado milhares de casos desses. Homens fortes, simpáticos, bem falantes, que não passam de maníaco. Seria interessante, Dr. Demoisson, que o senhor fizesse uma experiência conosco.
Será que entre nós existe algum louco? Oh, não põe o molho no fogo por ninguém, Sr. Santos. Mas está claro que um louco furioso acaba por se dilatar. Os maníacos homicidas, por exemplo, têm um brilho estranho nos olhos facilmente perceptível. Sempre, doutor? Ou somente quando tem um ataque? Bem, muitos deles ocultam seus sentimentos homicidas com receio de castigo. Sabe que estou errado, mas não se corrigem. São os casos de dupla personalidade. Por favor, senhor Dr. Demoisson, podemos de conversa? Aceita um pouco de peixe? Ui, pouquinho, madame. Bebe vinho branco comigo, Antônio? Não, Ramiro, eu prefiro água mineral. Está uma delícia. O senhor não bebe, senhor Santos? Mas por que olha o copo de vinho contra a luz? Momento, não beba esse vinho. Esse vinho branco está envenenado. Não beba, senhor Ramiro. Envenenado? Meu Deus, eu bebi meio copo? Sim, estou sentindo, está me ardendo o estômago. Meu Deus, envenenaram meu marido. Por favor, chame assistência. É cianeto de potássio. Não sente o cheiro, doutor Demoisson? Com efeito, o vinho contém cianeto de potássio. Você bebeu, Jack? Não, professor. Deus, o único que chegou a beber foi o Sr. Ramiro. Depressa. Venha comigo, Sr. Ramiro. Vamos para o banheiro. Sim. Temos que limpar seu estômago imediatamente. Ui, para o banheiro. Existe algum emético na casa? Eu vou vir, doutor. Meu Deus, mas não será melhor chamar assistência? Eu vou telefonar para o pronto-socorro. Vá, depressa, Maria. Entretanto, devo preveni-los de que ninguém poderá sair desta casa. Entre nós existe um assassino e terá que ser capturado esta noite. Sou o inspetor Santos, do Departamento de Polícia Judiciária. Mas por que o inspetor não me deixou ficar no quarto ao lado de meu marido? Ramiro está passando mal e pode precisar de alguma coisa. Não se preocupe, dona Violeta. O Dr. Hugo já pôs seu marido fora de perigo. Ele necessita apenas de repouso. Mas quem teria posto veneno no vinho? Eu não sei, mas quem quer que seja estava sentado à mesa. O Dr. Hugo afirma que o vinho estava bom quando levou a garrafa para a mesa. Algum dos convidados trazia o cianeto de potássio sem que os outros vissem. Olha, Ramiro só bebe vinho branco. Para saber disso, o assassino devia conhecê-lo muito bem. Ora, nem o Dr. Demoisson, nem o seu assistente têm muita intimidade com ele. Resta apenas Antônio. Será que foi Antônio quem envenenou o vinho? Lembre-se que ele não quis beber vinho e preferiu água mineral. Estou ouvindo passos no corredor. Uns passos furtivos, como de alguém que não quer ser pressentido. Possível. Quem está aí? Olha, ninguém? O corredor está deserto. Espere. Há alguém ali no fundo do corredor. Sou eu, Hugo. Estou fazendo uma pesquisa com o aparelho. Mas o que é isso? É um contador Geiger, madame. Veja a agulha como está oscilando. O assassino que procuramos acabou de atravessar este corredor. E não há a menor dúvida de que é ele, porque está radioativo. Senhor Antônio? Senhor inspetor, não tinha visto. Para onde ia com tantas precauções para não fazer barulho? Eu não ficarei nem mais um minuto nesta casa. Eu tenho medo. Ramiro foi envenenado por engano. Era eu quem devia beber aquele vinho. O senhor não compreende? Eu só preferi água mineral por acaso. O natural seria que também bebesse o vinho envenenado. Ele queria me matar, inspetor. Ele quem? Eu não sei quem é o assassino. Mas ele está atrás de mim. Ele quer me matar, inspetor. Agora há pouco, sabe? Quando eu estava no meu quarto, ouvi passos no corredor. Fechei a porta-chave, mas alguém forçou o trinco. Só não entrou porque apareceu o seu ajudante no corredor e afugentou o intruso. E o senhor não sabe quem é o assassino que anda atrás do senhor? Não. Pois não é difícil deduzir, senhor Antônio. É um inimigo seu que não perdoou a briga que tiveram e que deu como resultado a dissolução da sociedade de contrabandistas. O assassino está neste momento atrás daquela cortina e chama-se Ramiro. O senhor me viu, inspetor? É mais esperto do que eu pensava. Não se mexa. Você também, Antônio. Mantenham as mãos afastadas do corpo. Esta pistola não falha.
É uma Luger com 8 balas no pente. Como foi que você conseguiu sair do quarto sem que o Dr. de Moisson visse? O Dr. de Moisson fortificou-se a vigiá-lo durante a noite toda. O velho adormeceu. Saí do quarto decidido a liquidar Antônio de uma outra maneira, mas não tive chance. Agora serei forçado a matar todos os que estão nesta casa. Todos, um por um. Ramiro, você está louco? Por que... Agora que o inspetor já sabe que sou eu, não poderei deixar ninguém vivo. Ninguém. Matarei todos, um por um, e fugirei do Brasil. Eu estou condenado à morte, tanto faz. Mas, inspetor, o veneno, ele não bebeu vinho? Bebeu sim, senhor Antônio. Mas então... Foi o único que bebeu o vinho envenenado, uma vez que o senhor recusou a sua dose. Mas para salvar as aparências, o senhor Ramiro tinha que beber o vinho que ele mesmo envenenara. Acontece, porém, que o veneno não lhe fez mal. Talvez tivesse tomado algum antídoto antes do jantar. Exato. O senhor não sabe que a glicose é um antídoto do cianeto de potássio? Antes de me sentar à mesa, bebi meio litro de glicose. Foi por isso que o veneno quase não me afetou. Eu sou muito inteligente, inspetor. E sempre consigo aquilo que pretendo. Mas não ganhará nada em nos assassinar. Sua mente está ofuscada. Deve ter sido choque. Ao saber que tem apenas alguns dias de vida... Sim, o professor Sanches me disse que eu estou condenado a morrer. Ainda não encontraram a cura para o meu mal, mas este tubo de chumbo com cristais de rádio que eu roubei do hospital tem me acalmado as dores e faz com que eu resista até consumar a minha vingança. Éramos 4 sócios, 4 almas danadas, e de repente uns se viraram contra os outros. Eu, que estava habituado a ganhar dinheiro fácil, caí na miséria. Quase fui preso como contrabandista. Desde aquele dia jurei me vingar dos meus inimigos. Mas tinha medo de matá-los e ser apanhado. Até que me apresentei no hospital sob nome falso e me submeti a um exame de saúde. Há muito tempo que eu suspeitava do meu mal incurável. Quando o professor Sanches disse que eu estava condenado à morte, foi um alívio. Minha mulher não sabia que eu era doente. Quando me senti acima da justiça dos homens e condenado pela justiça de Deus, decidi vingar-me dos meus inimigos. Clóvis morreu na Europa, mas José e Antônio estavam vivos e precisavam morrer também. Então, à noite, voltei ao hospital, matei o professor Chances, roubando o tubo com cristais de rádio. Na nossa conversa anterior, o professor Sanches tinha me falado a respeito do rádio que havia naquele armário. Roubei o tubo, mantendo-o junto do meu corpo, e fui visitar José. Eu sei. Entrou por uma janela e o estrangulou. E o senhor acha que é justo que eu morra sem antes matar os meus inimigos? Primeiro José, depois Antônio. Por isso eu mandei aquele convite para Antônio, atraindo a esta casa. Eu sabia que aquela era a sua assinatura, eu sabia. O convite não podia ter sido falsificado. Aproveitei a vinda do Dr. de Moisson para mascarar o meu crime. Eu queria envenenar Antônio e também parecer envenenado, mas não pretendia morrer ao mesmo tempo que ele. Por isso tomei o antídoto. Eu sei que vou morrer, mas eu quero que isso só aconteça depois de me livrar dos meus inimigos. Ramiro, você está aqui? Inspetor, o que aconteceu? Está armado? Juntem-se aos dois, vocês também. Todos em fila, encostados à parede. São todos meus inimigos, todos! Ramiro, você o que está dizendo? Sou eu, sua mulher? Eu me casei com você sem amor, apenas por causa do seu dinheiro. Ou pensa que eu chegaria a gostar de uma mulher estúpida e implicante como você? Eu vou matá-los a todos. Tenho 8 balas nesta pistola. E vocês são apenas 7. A última bala será para mim mesmo. Onde estão os outros? Se realmente está condenado à morte, por que quer levar na consciência mais esta série de crimes? Não se mexe, inspetor. Mais um gesto e eu queimo. Posso muito bem começar pelo senhor. Inspetor, levante os braços, rapaz. Você também. Encoste-se na parede. Ou pensa que eu não sei que você era o assistente do professor Sanches no Hospital Central? Vou matar todo mundo. Obedeça, seu Hugo. Fica aqui perto de mim. Ele está louco. Acho que não vou esperar pelos outros. Vire-se para a parede, Antônio. Você será o primeiro. Não, Ramiro. Eu não fui o culpado daquilo. Você bem sabe que foi o Clóvis. Não atire. Mamãe, por favor. Doutor de Moisson, chegou a tempo. O senhor e seu assistente. Encostem-se na parede. Isto é um fuzilamento. Larga essa pistola, seu doido. Você nunca poderá atirar com uma arma descarregada. Descarregada? Isto não é verdade. Você não me engana, não. Eu vou matá-lo por causa disso. Está vendo? Não tem uma única bala no pente. Como lhe disse, alguns psicopatas demonstram em suas atitudes o drama que lhe vai na alma. Eu tenho prática dessas coisas.
e percebi logo que você tinha uma espécie de dupla personalidade. Por isso, achei conveniente descarregar a pistola. Maldição! Mas ainda resta um recurso. Segure, doutor Hugo. Ele tem um tubo de rádio no bolso. Não deixe abrir o tubo. Você vai contaminar todo mundo. Eles são todos meus inimigos. Eu os odeio. Vamos amarrá-lo até que cheguem os guardas. Creio que eles estão furiosos. Odeio vocês todos. Pobre Ramiro. Talvez não vivo bastante para comparecer ao tribunal. Mas, de qualquer maneira, o seu caso era mais um caso de psiquiatria do que um caso de polícia. Pois é. Será que esse maluco pensava que isso ia aliviar as dores dele? Mas, inspetor, ainda há uma coisa que eu não compreendo. Esse maluco não disse ao professor Sanches que ia matar seus inimigos, inclusive Ramiro, que ele considerava o seu maior inimigo? Como era possível se Ramiro era ele mesmo? Bem, Sr. Hugo, é que ele pensava em suicidar-se depois de assassinar o Sr. José e o Sr. Antônio. Eu tenho a impressão de que sua vida sempre foi uma série de frustrações. Por isso, ele devia ter motivos para se considerar o maior inimigo de si mesmo. O Teatro de Mistério acabou de apresentar o original de Hélio do Soveral, Vingança de um Louco. Estiveram em cena os seguintes artistas: Professor Newton Barros, Hugo Rodney Gomes, Alcina Carmen Dolores, Antônio Carlos Leão, Ramiro Newton da Mata, Jean Wilson Marcos, Violeta Amélia Ferreira, Jacques Laio Júnior, Zé Maria Geraldo Cruz, Inspetor Santos, como sempre, Domício Costa. Locutor Aurélio de Andrade. Controle técnico Sebastião Luiz. Sonoplastia José Marques. Supervisão Domício Costa. O Teatro de Mistério é apresentado sempre aos sábados às 9h05 e às segundas-feiras às 22h05 em reapresentação.